Se inscreva agora no canal Diário da Raposa, Notícias Cruzeiro, ative o sininho das notificações e prepare-se, porque o que você vai ouvir hoje pode mudar completamente a sua forma de ver o momento do Cruzeiro. Essa notícia é tão bombástica que já está gerando burburinho nos bastidores e deixando a torcida de cabelo em pé. Mas atenção, não se trata de uma simples derrota ou de mais uma especulação qualquer, e sim de algo que pode influenciar diretamente os rumos da temporada e até mesmo do futuro do clube. Então fique comigo até o final, porque cada detalhe dessa história vai fazer você entender por que os cruzeirenses estão completamente enlouquecidos com os anúncios recentes. A derrota do Cruzeiro diante do Vasco por 2-0, em São Januário, pela 25ª rodada do Brasileirão, não foi apenas mais uma partida perdida. Esse jogo mexeu profundamente com o ambiente da Toca da Raposa e trouxe à tona uma série de questões internas que estavam sendo abafadas. Para o torcedor, pode ter parecido um simples tropeço, mas a verdade é que o impacto foi gigantesco, a começar pelo goleiro Cássio. Até aquela noite, Cássio tinha um retrospecto impecável contra o Vasco: 18 jogos, 11 vitórias, 7 empates, 0 derrotas. Um histórico que nenhum outro arqueiro do futebol brasileiro atual podia ostentar. Só que, diante dos gols de Ryan e Paulo Henrique, essa invencibilidade ruiu. E ruiu de forma dolorosa, pois não foi apenas a queda de um tabu pessoal, mas o início de um questionamento coletivo dentro do Cruzeiro. Cássio saiu de campo visivelmente revoltado com a arbitragem, disparando críticas contra decisões que, segundo ele, comprometeram o jogo. Mas, nos bastidores, o clima ficou ainda mais pesado. Fontes internas revelaram que esse resultado foi visto pela diretoria como um divisor de águas. Até ali, o Cruzeiro vinha sendo considerado o time mais consistente do campeonato. Depois dessa derrota, dúvidas começaram a surgir sobre a solidez da equipe em momentos decisivos. E isso se agravou porque a Raposa perdeu a chance de assumir a liderança. Com 50 pontos, estacionou na segunda colocação e agora vê Flamengo e Palmeiras na cola, prontos para ultrapassar. O que antes era tranquilidade e confiança virou ansiedade e pressão. O que se ouve dentro do clube é que esse jogo foi tratado quase como uma final perdida, pela oportunidade desperdiçada e pelo peso psicológico de ver um adversário direto crescer justamente em cima do Cruzeiro. Além disso, os problemas disciplinares se tornaram um ponto central da discussão. O volante Lucas Romero, referência do meio-campo, tornou-se o jogador mais punido do elenco, 8 cartões amarelos. E ele não está sozinho. Fabrício Bruno, Matheus Pereira, Wanderson, Matheus Henrique e Wallace também estão pendurados. O próprio técnico Leonardo Jardim já soma 2 cartões e pode ser suspenso em breve. Isso significa que, além da dificuldade de manter a regularidade em campo, o Cruzeiro corre o risco de perder peças fundamentais por suspensão justamente na reta mais quente do campeonato. A situação preocupa porque a sequência que vem pela frente é duríssima. Flamengo no Maracanã, Sport no Mineirão e, logo depois, o clássico contra o Atlético Mineiro, na Arena MRV. Se a equipe continuar acumulando suspensões, pode chegar enfraquecida justamente nos confrontos mais decisivos. E isso não é coincidência. Segundo dados levantados, o Cruzeiro já soma 64 cartões no Brasileirão. Um número que deixa claro o nível de nervosismo e intensidade descontrolada do elenco. E tem mais. Essa instabilidade abriu espaço para a pressão externa aumentar. Torcedores começaram a questionar não apenas a arbitragem, mas também o trabalho de Leonardo Jardim. Embora o treinador tenha dado ao time um padrão de jogo sólido, o excesso de reclamações à beira do campo, que já lhe renderam cartões, e a falta de controle sobre a disciplina dos jogadores estão sendo vistos como sinais de desgaste. Dentro da Toca, a palavra de ordem é cuidado, porque qualquer deslize pode se transformar em crise. Outro ponto explosivo envolve o impacto psicológico dessa derrota. Até o jogo contra o Vasco, o Cruzeiro vinha embalado, sentindo-se invencível em vários aspectos. Perder de forma tão contundente mexeu com a confiança do grupo. Jogadores como Matheus Pereira e Caio Jorge, que vinham sendo protagonistas, tiveram atuações discretas, e isso aumentou a sensação de que o time ainda depende de peças individuais para decidir, em vez de se impor coletivamente. E a diretoria sabe que não dá para deixar esse cenário se prolongar. Não por acaso, reuniões de emergência aconteceram já no dia seguinte à derrota. O objetivo foi definir estratégias para conter a pressão, evitar novos tropeços e, principalmente, blindar o elenco de críticas externas. Mas, ao mesmo tempo, ficou claro que medidas mais drásticas precisariam ser tomadas. Afinal, se o Cruzeiro não reagir imediatamente, a temporada pode escapar por entre os dedos. O que está em jogo agora é muito maior do que apenas 3 pontos. É a liderança, é a confiança e é a imagem de um projeto que foi montado para devolver o Cruzeiro ao protagonismo.
Essa derrota foi o sinal vermelho que acendeu os bastidores, mostrando que algo precisava mudar. E foi exatamente aí que a diretoria começou a se mover em uma direção inesperada, preparando um anúncio que ninguém imaginava e que promete abalar não só a torcida, mas também os rivais. Depois de tudo o que aconteceu em São Januário, a derrota dolorosa, a quebra da invencibilidade de Cássio, os cartões acumulados, a perda da liderança e a pressão que tomou conta dos bastidores, a diretoria do Cruzeiro precisava agir. E agir rápido. O torcedor, acostumado a ver crises mal administradas no passado, já começava a se preocupar com a possibilidade de a temporada promissora escorrer pelo ralo. Foi nesse cenário turbulento que surgiu a informação que ninguém esperava. O nome de Pablo Vegetti, centroavante argentino do Vasco, começou a circular com força dentro da Toca da Raposa. A notícia caiu como uma bomba. E não era para menos. Vegetti é um jogador que dispensa apresentações. Aos 36 anos, continua sendo uma referência diária, com presença física impressionante e faro de gol apurado. Foi peça fundamental no Vasco desde 2023, acumulando gols importantes e sendo reconhecido como um dos atacantes mais regulares do futebol brasileiro. Mas, como acontece em qualquer clube, o ciclo começou a dar sinais de desgaste. A chegada de Fernando Diniz ao comando do Vasco mudou o estilo de jogo, priorizando movimentação e velocidade, o que deixou o argentino em segundo plano. E é aí que o Cruzeiro entra em cena. Fontes ligadas à diretoria confirmam que o clube mineiro intensificou os contatos com o jogador logo após a derrota em São Januário. A ideia é clara: transformar uma dor em oportunidade, aproveitando o momento de instabilidade do rival para dar o bote certeiro. O objetivo não é apenas reforçar o elenco, mas também enviar um recado ao mercado: o Cruzeiro não vai se encolher diante das adversidades. Leonardo Jardim, técnico da Raposa, já deixou claro internamente que aprova a possível contratação. Ele enxerga em Vegetti o centroavante que falta para o seu esquema, alguém capaz de prender a marcação, decidir em jogos grandes e dar profundidade ao ataque. Nos bastidores, inclusive, fala-se que o treinador considera Vegetti a peça que pode transformar um time competitivo em um time campeão. Mas o interesse do Cruzeiro vai além da parte técnica. Existe também o fator psicológico. Trazer um ídolo recente do Vasco para Belo Horizonte seria uma forma de enfraquecer um rival direto e, ao mesmo tempo, inflamar a torcida celeste. Imagine o impacto nas arquibancadas do Mineirão. O torcedor, ainda com a ferida aberta pela derrota em São Januário, receber um centroavante que até ontem defendia as cores do adversário e que agora promete ser a nova referência ofensiva da Raposa. É uma jogada que mexe não só com os números, mas com o emocional de todos os envolvidos. Os bastidores confirmam que Pedro Lourenço está disposto a investir pesado nessa negociação. O homem forte da SAF cruzeirense já mostrou em outras ocasiões que não tem medo de abrir os cofres quando enxerga uma oportunidade estratégica. E, neste caso, não se trata apenas de contratar um jogador, trata-se de dar uma resposta contundente à torcida e aos rivais. É o tipo de movimento que pode mudar a percepção de todo um campeonato. As conversas iniciais com o argentino foram animadoras. Vegetti, mesmo respeitando o contrato com o Vasco, não esconde o desejo de novos desafios. Ele sabe que, em Belo Horizonte, teria chance de encerrar sua carreira em alto nível, com status de protagonista em um clube histórico, disputando títulos e sendo idolatrado por uma torcida apaixonada. Para um jogador que já enfrentou grandes batalhas nos gramados sul-americanos, encerrar a trajetória em um gigante como o Cruzeiro pode ser o desfecho perfeito. E a repercussão entre os torcedores já é enorme. Nas redes sociais, a possibilidade de Vegetti desembarcar em Minas Gerais virou assunto dominante. Muitos comemoram a chance de ver finalmente um centroavante experiente comandando o ataque. Outros levantam dúvidas sobre a idade do argentino, mas mesmo os mais céticos reconhecem que a sua chegada seria um impacto imediato dentro e fora de campo. Há quem diga, inclusive, que essa negociação pode abrir portas para outros nomes. O Cruzeiro, atento ao mercado, estaria preparando uma lista de reforços estratégicos para 2026, com foco em jogadores de peso, capazes de elevar o patamar da equipe. Vegetti seria apenas a primeira peça desse quebra-cabeça. O mais curioso é que tudo isso começou a se desenhar justamente depois da derrota para o Vasco. O que parecia ser apenas um tropeço doloroso pode ter sido gatilho para uma virada histórica. Enquanto os rivais comemoravam o fim da invencibilidade de Cássio, o Cruzeiro estava, silenciosamente, planejando um golpe que pode abalar o futebol brasileiro. Agora, a grande questão é: será que a diretoria conseguirá transformar esse interesse em realidade? Será que Vegetti vai mesmo trocar o Rio de Janeiro por Belo Horizonte e vestir a camisa azul celeste? Se isso acontecer,
podemos estar diante de um dos maiores movimentos de mercado dos últimos anos, um daqueles que não apenas reforçam um time, mas mudam a narrativa de todo um campeonato. Torcedor, a bola está com você. Você acredita que Pablo Vegetti pode ser um nome capaz de mudar os rumos do Cruzeiro? Acredita que sua chegada pode transformar a Raposa em protagonista absoluto, capaz de enfrentar Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro de igual para igual? Deixe sua opinião aqui nos comentários. E antes de encerrar, reforço o convite. Inscreva-se agora no canal Diário da Raposa, Notícias Cruzeiro, ative as notificações e não perca nenhum detalhe. Porque, se essa negociação realmente avançar, você vai querer estar entre os primeiros a saber. O Cruzeiro promete movimentar o mercado como ninguém imaginava, e o próximo capítulo dessa história pode ser ainda mais surpreendente.